vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que vai cortar impostos para reduzir o preço de automóveis que custem até R$120 mil. O percentual de desconto levará em conta critérios como o valor do veículo, claro, baixos níveis de emissão de poluentes e produção no Brasil. A expectativa é que, com a redução dos tributos, os carros populares sejam vendidos por menos de R$60 mil. Alckmin disse que a estimativa é que a medida provisória que vai colocar esse projeto em prática seja assinada em até 15 dias. Vamos ver. O carro mais barato é quase R$70 mil. Então, nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos, mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. Então, o primeiro item é social, é você atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é eficiência energética, é quem polui menos. Então, você premia, estimula a eficiência energética, carros que poluem menos, com menor emissão de CO2. E o terceiro é densidade industrial. O mundo inteiro hoje procura fortalecer a sua indústria. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. E agora eu trago o bastidor para vocês de por que o vice-presidente fez o anúncio, mas não detalhou as medidas, deixou para daqui a 15 dias. Técnicos da Fazenda se surpreenderam com esse anúncio, não esperavam ele para hoje. A reunião ontem entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Grupo Stellantis, que é a antiga montadora Fiat, né, que é uma das que vai produzir esse carro popular. Nessa reunião não tinha se chegado a nada conclusivo. A Fazenda ainda não tem as estimativas técnicas, não sabe de onde vai tirar esse dinheiro. O que foi dito a Geraldo Alckmin pelos técnicos é que o projeto precisa fazer sentido. Vai ser preciso demonstrar de que os benefícios fiscais vão valer a pena, de que vai ter retorno em termos de emprego, essa desoneração fiscal. Além disso, também vai ser necessário comprovar, achar de onde vai tirar esse dinheiro. Vai ser de algum novo tributo? Vai ser de algum tributo existente? Você vai reduzir IPI ou vai tirar de outro lugar? Ninguém sabe de onde vem o dinheiro. A discussão ela começou tão tumultuada que no início Alckmin chegou a sugerir, me dizem essas fontes, que o Brasil tributasse a importação de carros elétricos para poder subsidiar o carro popular, com o argumento de que o carro elétrico hoje é comprado pelas pessoas mais ricas porque é um carro hoje mais caro. E aí a contra-argumentação foi: não, vice-presidente, o carro elétrico é o futuro. Hoje é mais caro porque usa uma tecnologia que ainda está pouco disseminada, a gente precisa incentivar, ele emite menos poluentes, a gente precisa, na verdade, baratear o carro elétrico. Essa parte ele entendeu. O que não se sabe ainda é de onde vai vir este recurso. E aí, volto com você, Renata Agostini, que eu sei que já acompanhou esse assunto tanto quanto eu. Renata, faz sentido essa medida? Não me parece que faça sentido sob a seguinte perspectiva. Medidas para ajudar o país a encontrar formas de incentivar a sua indústria, a chamada reindustrialização. Inclusive hoje, presidente, vice-presidente, Lula e Alckmin assinam um artigo sobre a neoindustrialização no jornal Estadão, jornal de Biabula, minha antiga casa, e eles falam justamente sobre a necessidade de se ter políticas públicas que olhem para a indústria.
Esse ponto, me parece que ninguém vai dizer que não faz sentido, é extremamente meritório. A questão é como fazer. E ainda que nesse artigo, e também a gente viu na fala de Lula, haja acenos sobre como fazer isso de medidas verticais, que a gente chama, né? Ou seja, são medidas que ajudam a reduzir o custo do Brasil, que tornam os negócios mais fáceis, que incentivam a economia de uma forma geral e não para setores específicos. O que a gente viu Alckmin entregar, o vice-presidente entregar de forma muito objetiva, foi uma medida que atende a um setor específico, o setor automotivo, cuja receita, esse cardápio que Geraldo Alckmin apresenta, ele já foi usado, ele já foi testado em políticas, inclusive implementadas pelo próprio governo do PT. E aí, não vamos fazer aqui uma autópsia do que foi o Univar Alto, mas a questão é, a gente testou medidas que buscavam incentivos tributários, questões muito específicas da cadeia, automotiva, e cá estamos em 2023, novamente abordando que a indústria está com capacidade ociosa, que as vendas estão abaixo, que é preciso alguma maneira de incentivar empregos nesse setor. Então, me parece que o buraco é mais embaixo e é isso que o governo devia estar olhando. E o segundo aspecto é justamente o momento em que isso é feito, porque ele acontece nas vésperas de um debate super denso e complexo da reforma tributária, no qual o governo está justamente querendo dizer que tem de onde tirar a arrecadação, porque há um desnível na forma como os incentivos tributários são dados, são concedidos, o tal do gasto tributário, a tal da caixa preta que a Haddad tanto fala. Então, vai na contramão do que uma parte do governo justamente está querendo implementar. Por fim, Raquel, me causa surpresa o fato de técnicos da Fazenda dizerem que estão surpreendidos, porque a gente já vinha ouvindo que havia intenção, inclusive, de Alckmin de anunciar no Dia da Indústria essa medida, né? Nos bastidores estava ali vazando, vez ou outra, alguns detalhes de para onde eles estavam mirando. O fato da conta ainda não estar no papel, isso aí não me surpreende nada, porque não vai ser nada simples chegar a esse número final, porque a gente sabe que o governo está contando moedinha. Que fecha uma reunião ontem, né, Renata? Não tem o número, ninguém combina um anúncio. Aí chega no outro dia, faz o anúncio, mesmo ainda sem estar combinado os detalhes. Hoje eu conversava com... Mas é que o Haddad falou ontem que achava que... Foi perguntado sobre isso, e aí ele falou, olha, não, deve ser, porque é o Dia da Indústria, né? Mas hoje eu conversava com uma fonte alta no Ministério da Fazenda e falava, e aí? O que vocês vão anunciar? E a fonte combinou, tá na nossa agenda não. E em seguida o Alckmin falou, aí eu mandei para ela, putz, foi essa a reação. Joel, eu vou dar um pouquinho do nosso making off para vocês que estão em casa. Na hora do intervalo, o Joel comentou aqui, brincando, falou, Geraldo Alckmin querendo dar benefício fiscal e Fernando Haddad segurando o benefício fiscal. Joel. Estamos vivendo num Brasil invertido. É o Alckmin querendo aumentar gasto, o Haddad querendo cortar os gastos públicos. Porque é isso, e é importante frisar isso. Isenção fiscal dada para um setor, as pessoas veem como se fosse uma coisa muito diferente de gasto público, né? Mas não é. O efeito nas contas públicas é o mesmo e o efeito na economia é o mesmo também. É como se o governo estivesse cedendo parte do dinheiro que seria dele, de arrecadação, ele está dando para aquele setor. A diferença é que, em vez de ir para o governo e voltar, ele fica direto em quem teria que pagar o imposto. Mas é como se fosse um gasto público. E daí me perguntam, tá, mas esse gasto público ele não vai gerar empregos? Porque ele gera empregos na indústria, produção de carros. É verdade, mas todo o gasto gera empregos. Se o governo, em vez de dar isenção para a venda de carro de R$70 mil, se ao invés disso ele usasse o seu dinheiro para construir hospitais, geraria empregos. Para formar professores, geraria emprego. Para construir moradia popular, geraria empregos. Todos os gastos geram emprego. Qual que é a diferença dos diferentes gastos ou isenções fiscais? A diferença está no resultado, no produto que eles entregam, no impacto social que eles têm. Se você vai ter mais professores para dar aula em escola pública, se você vai ter mais leitos de atendimento médico e máquinas de exame médico para atender a população, se você vai ter mais policiais e combate ao crime, ou se você vai ter carros mais baratos para a classe média. E daí o governo tem que pegar e dizer, eu tenho uma quantidade limitada de recursos, eu tenho aqui o que eu posso gastar todo ano. Quais serão os lugares, quais serão os destinos, quais serão as coisas que eu vou ter o maior impacto social para ajudar a população? Eu ouso dizer que não é
fazendo o contribuinte bancar parte de um desconto nos carros para a classe média. Bia, por que o Alckmin está tão empenhado nesse projeto que parece meio volta ao passado, sem pé nem cabeça, as brincadeiras eram... O que vai tirar do carro, né? Tira o retrovisor, tira o cinto, tira o airbag, o que vão fazer? Aí o presidente da Fiat disse, não, a gente não vai tirar nenhum item de segurança, tá, gente? A gente só muda os materiais. E a gente pensa, nossa, que medo. Por que o Alckmin se empenhou tanto, está se empenhando tanto nessa história? E o que eu acho curioso é, só vai para frente, a gente só vai anunciar mesmo se tiver de onde tirar o dinheiro. E se não tiver, né? Então vai voltar atrás, depois de ter lançado esse programa, ter avisado toda a população, que é muito difícil pensar nesse cenário, né? Então dá a entender que, ainda que não tenha exatamente de onde tirar o dinheiro para essa isenção, que o governo vai pressionar para que isso vá para frente de alguma maneira. E isso pode ser prejudicial. É uma das obsessões, digamos assim, do presidente Lula também, passar a sensação para a população, especialmente para a classe média, de que há algum tipo de melhora de vida do ponto de vista econômico, né? Há esse sentimento, acho que o Lula já expressou em algumas entrevistas, em algumas declarações que, e próprio outros ministros do governo, me lembro até de outros ministros falando que se eles não fizerem um governo bem-sucedido desse ponto de vista, aí, portanto, a esquerda, o PT, sairia do poder e poderia se pensar numa volta do Bolsonaro ou do bolsonarismo daqui a 4 anos. Então, há uma tentativa muito grande de passar essa sensação para a população. Me parece que essa questão do carro está embutida nisso. Claro que é uma indústria que emprega muita gente no país, então, quando a gente está falando de reaquecer a economia, se pensa na indústria automotiva, mas eu citaria aqui, comentando esse artigo de Lula e Alckmin para o Estadão, publicado hoje, que eles falam em ter uma neoindustrialização no país. Um economista, pesquisador do IBRE, da FGV, o Armando Castelar, falou com um repórter do Estadão, Luiz Guilherme Gerbelli, ele falou, é meritório eles olharem para a indústria, mas o diagnóstico está errado, porque falta um diagnóstico, porque a gente precisa pensar por que essas indústrias não são competitivas. E não pegar as indústrias que não são competitivas e tentar fazê-las competitivas às custas de benefícios fiscais, ou seja lá o que for. Então, é preciso acertar nesse diagnóstico, né? Por que não há essa competitividade e endereçar o problema a partir daí.